Imagine estar no topo do mundo, com dinheiro, poder e tudo o que alguém poderia desejar, mas se sentir completamente vazio. Arthur Wallace achava que sua vida estava completa, até uma noite chuvosa mudar tudo. Uma menina assustada, um bebê indefeso e um orfanato repleto de segredos sombrios que ninguém ousava revelar. O que ele descobre não é apenas chocante, mas perigoso. E agora ele precisa decidir: continuar vivendo em sua bolha confortável ou arriscar tudo para salvar vidas que foram esquecidas. Prepare-se, porque esta história vai expor verdades que você não estava preparado para ouvir. E o melhor, isso é só o começo. Arthur Wallace estava ao volante de seu Bentley, observando a tempestade que parecia engolir a cidade. A chuva pesada batia contra o para-brisa, o som ritmado competindo com o zumbido baixo do motor. Ele se sentia isolado dentro daquele carro luxuoso, protegido do mundo, mas não de seus próprios pensamentos. Outro dia, outra lista de negócios que não significam nada. Ele murmurou para si mesmo, ajustando o retrovisor sem realmente olhar. As ruas estavam quase desertas, exceto pelas silhuetas ocasionais de pedestres apressados em busca de abrigo. Foi então que ele viu. Na esquina de um beco, uma figura pequena estava encurvada contra a parede. Ele quase ignorou, assumindo que era mais uma sombra criada pelas luzes fracas da rua, mas algo o fez frear. Arthur olhou mais de perto. Era uma criança, uma menina magra, abraçando algo nos braços. Não, alguém. Um bebê. O rosto da garota estava pálido e seus olhos arregalados com uma mistura de medo e desespero. Ele sentiu uma pontada no peito, uma sensação que há muito não experimentava. O que uma criança está fazendo aqui? Ele sussurrou, olhando ao redor como se esperasse que outra pessoa assumisse a responsabilidade. Mas não havia ninguém. Ele tomou uma decisão antes que pudesse mudar de ideia, virou o volante e dirigiu até o beco. Ao parar o carro, abaixou o vidro e falou, tentando não assustá-la. Ei, você está bem? Sua voz saiu mais suave do que esperava. A menina apertou o bebê contra si, recuando um pouco. Fique longe! Gritou, a voz fina e embargada pelo frio e pelo medo. Arthur levantou as mãos em um gesto de rendição, saindo do carro lentamente. Eu não vou machucar vocês, prometo. Só quero ajudar. Os olhos da menina se estreitaram, mas ela não correu. Ele aproveitou a hesitação para dar mais um passo. Está chovendo muito. Vocês podem pegar uma gripe. Por favor, entrem no carro. Está quentinho. Por que você se importa? Ela perguntou, a desconfiança evidente. Arthur parou. Ele mesmo não sabia a resposta, mas naquele momento, tudo o que importava era tirá-los dali. Porque ninguém deveria estar aqui fora nessa chuva. Vamos, é seguro. Ela olhou para ele, então para o bebê, e após alguns segundos tensos, deu um pequeno aceno de cabeça. Arthur se abaixou, estendeu a mão e ajudou-a a entrar no carro. Enquanto ele fechava a porta, a sensação de vazio que o atormentava por tanto tempo começou a se dissipar. O silêncio dentro do carro era cortado apenas pelo barulho da chuva contra as janelas. Arthur lançava olhares furtivos pelo retrovisor, tentando entender a situação sem assustar a menina ainda mais. Ela estava encolhida no banco de trás, com o bebê enrolado em um cobertor fino, tremendo levemente. O carro parecia imenso e frio ao redor deles. Qual é o seu nome? Arthur perguntou, mantendo a voz calma. A menina apertou o bebê contra o peito e hesitou antes de responder, como se cada palavra fosse uma aposta arriscada. Mia. E ele? Ele gesticulou com o queixo em direção ao bebê. Lucas, meu irmão. Arthur assentiu. Mia o estudava com desconfiança, seus olhos passando do banco de couro, as mãos firmes no volante. Ele era claramente de outro mundo, um mundo que ela não confiava. Quando chegaram à mansão, as luzes automáticas acenderam, revelando a fachada imponente da casa.
Os olhos de Mia se arregalaram, mas ela não disse nada. Arthur deu a volta no carro e abriu a porta para ela, mas Mia não se moveu. É seguro, eu prometo. Ele estendeu a mão. Lentamente, ela desceu do carro, carregando Lucas. Ao entrar na casa, o calor acolhedor contrastava com o frio úmido que ainda grudava neles. Mia ficou parada no hall, os olhos percorrendo o ambiente espaçoso. Tudo parecia mais um museu do que um lar. Venha, vou pegar algo seco para vocês se trocarem. Arthur apontou para o sofá na sala. Sente-se, eu já volto. Eu prefiro ficar em pé. Mia respondeu, sua voz baixa, mas firme. Arthur parou por um momento, percebendo que seria difícil conquistar sua confiança. Ele voltou com um cobertor macio e uma camiseta velha. Não tenho roupas de crianças, mas isso vai servir por enquanto. Mia pegou o cobertor sem dizer nada, envolvendo Lucas antes de se sentar no chão ao lado do sofá, longe de qualquer conforto óbvio. Arthur sentiu um nó na garganta ao ver aquilo, mas decidiu não insistir. Mia, eu não sei o que aconteceu com vocês, mas... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Vocês estão seguros aqui. Ninguém vai machucar vocês. Mia levantou os olhos, avaliando-o por um momento. Então, pela primeira vez, seu rosto suavizou um pouco, mas ela permaneceu em silêncio. Arthur entendeu. Isso levaria tempo. Na manhã seguinte, o aroma de café fresco preencheu a cozinha. Arthur preparava uma xícara enquanto observava Mia e Lucas na sala de estar. Ela ainda parecia desconfiada, mas pelo menos agora estava sentada no sofá, os olhos fixos em Arthur sempre que ele se movia. Vocês já comeram algo? Perguntou, tentando soar casual. Mia balançou a cabeça, segurando Lucas com uma mão enquanto ajustava o cobertor com a outra. Vou preparar algo para vocês. Ele hesitou. O que vocês gostam de comer? Qualquer coisa está bom. A resposta de Mia foi tão neutra quanto sua expressão, mas havia um tom de cansaço em sua voz. Minutos depois, Arthur colocou um prato com torradas e frutas na mesa à frente dela. Ele se sentou em uma poltrona próxima, tentando quebrar o silêncio. Mia, eu quero ajudar vocês, mas preciso entender o que aconteceu. Ele tomou um gole de café antes de continuar. Você mencionou ontem à noite um lugar chamado Cedarwood Haven. É um orfanato? Mia assentiu lentamente, seus olhos fixos no prato, mas não tocando na comida. Era onde morávamos. Sua voz saiu quase como um sussurro. Mas eles nos mandaram embora. Valerie disse que estávamos atrapalhando. Arthur franziu a testa. Valerie? Quem é ela? A diretora. Ela não gosta de crianças que... Mia parou hesitando. Que o quê? Arthur incentivou, suavizando o tom. Que perguntam muito. Mia finalmente o encarou. Ela disse que não podia nos manter lá. Disse que não havia espaço. Arthur sentiu uma onda de indignação, mas manteve o rosto impassível para não alarmá-la. Isso não parece certo. Ele inclinou-se para a frente. Vocês estavam seguros lá? Não. A palavra saiu como um sussurro fraco, mas o impacto foi enorme. Às vezes passávamos fome, outras vezes dormíamos no chão. Arthur respirou fundo, processando as informações. Ele sabia que algo estava errado, muito errado. A ideia de crianças sendo tratadas assim, em um lugar que deveria protegê-las, o incomodava profundamente. Vocês merecem muito mais do que isso. Ele olhou para ela com determinação. Vou fazer algo a respeito. Mia franziu a testa, confusa. Por quê? Você nem nos conhece. Arthur sorriu levemente. Talvez seja a hora de eu começar a fazer a coisa certa. Arthur caminhava pelos corredores da prefeitura, as luzes fluorescentes lançando um brilho frio sobre as paredes bege. Ele apertava a pasta em suas mãos, contendo documentos que precisavam de respostas. O funcionário atrás do balcão levantou os olhos ao vê-lo se aproximar. Posso ajudar?
Perguntou com um tom desinteressado. Estou procurando informações sobre Cedarwood Haven. Arthur respondeu, tentando manter a calma. Quero acessar os registros financeiros e operacionais do orfanato. O homem arqueou uma sobrancelha, claramente desconfortável. Esse tipo de informação não está disponível para qualquer pessoa. É confidencial. Arthur inclinou-se levemente sobre o balcão, sua expressão séria. Não sou qualquer pessoa. Ele colocou discretamente um cartão de visita sobre o balcão que revelava seu nome e status como um dos maiores filantropos da cidade. Estou considerando investir em instituições de caridade locais, mas preciso entender com o que estou lidando. O funcionário hesitou por um momento antes de suspirar. Espere aqui. Vou ver o que consigo fazer. Poucos minutos depois, Arthur foi levado para uma sala nos fundos, onde o cheiro de papel antigo e poeira parecia impregnar o ar. O funcionário colocou uma pilha de arquivos sobre a mesa. Isso é tudo que temos dos últimos 10 anos. Não leve nada embora. Arthur assentiu e começou a folhear os documentos. No início, tudo parecia em ordem. Relatórios de atividades, listas de doadores, registros financeiros. Mas à medida que mergulhava mais fundo, a história começava a mudar. Relatórios incompletos, doações substanciais sem destino claro e transferências de crianças para lugares não especificados. Algo não fazia sentido. Ele parou em uma página com o nome Valerie Harper. Diretorias assinadas por ela mostravam despesas exorbitantes, justificadas de maneira vaga, como melhorias no prédio, sem nenhuma evidência de que essas melhorias haviam sido feitas. E quem é você, Valerie? Murmurou, passando para outro arquivo. Então, ele encontrou algo que fez o sangue gelar. Um memorando interno mencionava recolocações especiais, sem detalhes sobre quem eram as crianças ou para onde estavam indo. Arthur levantou-se, o documento em mãos, sentindo um peso crescente. Ele sabia que Valerie estava no centro de algo sombrio. Saindo da sala, o funcionário lançou-lhe um olhar curioso. Encontrou o que procurava? Encontrei algo que precisa de respostas. Respondeu sério. Quando voltou para o carro, Arthur tinha uma certeza. Ele não podia ignorar o que havia visto. Aquilo era muito maior do que ele imaginava. Arthur digitou rapidamente no celular, os dedos nervosos, enquanto olhava para a tela iluminada no escuro de sua sala de estar. Ele precisava de ajuda, alguém que soubesse lidar com situações delicadas como aquela. Após alguns segundos, a chamada conectou. Michael Harris. Quem fala? A voz grave e direta do outro lado soou familiar e reconfortante. Michael, sou eu, Arthur Wallace. Preciso da sua ajuda. Sua voz carregava urgência. Houve uma pausa. Arthur, achei que você tinha se aposentado do trabalho sujo. O que está acontecendo? Arthur respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Encontrei algo que não posso ignorar. Um orfanato chamado Cedarwood Haven. Crianças desaparecendo. Registros financeiros alterados. Ele hesitou. É uma bagunça maior do que eu consigo resolver sozinho. Michael riu baixinho, mas sem humor. Parece que você encontrou um vespeiro. Você tem provas? Algumas. Documentos da prefeitura, registros de despesas suspeitas. Mas preciso de algo mais sólido. Preciso de alguém que saiba onde procurar. Do outro lado da linha, o silêncio foi interrompido por um suspiro. Você sabe que isso não é simples. Essas pessoas não deixam rastros fáceis. E se estão envolvidos com algo ilegal, vão proteger isso a todo custo. Eu sei, Michael, mas estamos falando de crianças. Elas estão sofrendo e eu não vou ficar de braços cruzados. Houve outro momento de silêncio antes de Michael responder. Tudo bem. Me encontre amanhã no meu escritório. Vamos ver o que podemos descobrir. Arthur desligou, o peso da conversa ainda presente. Ele olhou para os documentos espalhados em sua mesa. Cada folha era uma peça de um quebra-cabeça que ele mal começava a entender.
Ele não tinha dúvidas de que Valerie sabia de algo muito mais sombrio. Horas depois, enquanto analisava os papéis pela enésima vez, Arthur teve a sensação de que algo estava errado. Ele levantou os olhos e notou uma sombra se movendo do lado de fora da janela. Seu coração acelerou. Levantou-se devagar, afastando-se da luz, e espiou pela cortina. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Não era familiar, e o motorista parecia estar apenas esperando. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele estava sendo observado. Arthur respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos. Isso só confirmava o que ele já sabia. Estava mexendo com algo muito maior do que imaginava. Arthur ajustou o nó da gravata, observando seu reflexo no espelho retrovisor antes de sair do carro. Ele estava estacionado diante de Cedarwood Haven, o orfanato que agora parecia mais uma fortaleza do que um abrigo para crianças. As janelas com grades e as paredes altas transmitiam uma frieza inquietante. Inspirou fundo antes de pegar a pasta com documentos e sair. Valerie Harper abriu a porta principal antes mesmo que ele pudesse bater. Alta, elegante, com um sorriso polido, ela estendeu a mão. Sr. Wallace, é um prazer recebê-lo. Sua voz era tão controlada quanto sua postura. Arthur apertou a mão dela, forçando um sorriso cordial. Obrigado, Sra. Harper. Quero entender melhor o trabalho que fazem aqui. Estou interessado em contribuir para causas nobres. Ela inclinou a cabeça, o sorriso permanecendo intacto. Claro, venha, vou mostrar o que fazemos. Os corredores do orfanato eram silenciosos, limpos até demais. Poucas crianças estavam visíveis, e as que ele viu caminhavam em silêncio, com olhares baixos. Valerie conduziu-o por cada sala, narrando histórias ensaiadas sobre o funcionamento do local. Fazemos o melhor que podemos com os recursos disponíveis. Ela apontou para um refeitório vazio, mas sempre há desafios. Arthur gesticulou para os arredores. Parece um espaço bem organizado. Quantas crianças vocês têm atualmente? Ela hesitou, um detalhe quase imperceptível. Cerca de 50. Sua resposta foi direta, mas algo em seu tom soou artificial. Ele assentiu, fingindo interesse enquanto observava os detalhes. Portas trancadas, olhares fugidios de funcionários que passavam apressados. Quando chegaram à sala da diretoria, Valerie convidou-o a sentar-se. O ambiente era espaçoso, mas desprovido de qualquer calor humano. Então, Sr. Wallace, qual seria sua intenção ao nos apoiar? Ela cruzou as mãos sobre a mesa, os olhos fixos nele. Arthur manteve o tom casual. Antes de me comprometer, gosto de entender para onde os recursos vão. Por exemplo, li sobre as melhorias feitas no prédio. Poderia me contar mais? Valerie inclinou-se para trás, o sorriso agora mais rígido. Naturalmente, cada centavo é usado para o bem-estar das crianças. Posso enviar relatórios detalhados, se preferir. Arthur notou o desconforto crescente em sua postura, mas não a pressionou mais. Ele sabia que precisaria de mais evidências antes de confrontá-la diretamente. Quando se despediu, Valerie o acompanhou até a porta, o sorriso cuidadosamente restaurado. Espero que considere nossa causa, Sr. Wallace. Arthur sorriu de volta. Tenho muito em que pensar. Ao voltar para o carro, sentiu o peso de sua visita. Valerie não era apenas cautelosa, ela sabia que algo estava acontecendo. Ele tinha certeza de que estava perto de descobrir a verdade. Arthur analisava os documentos espalhados pela mesa de Michael Harris. As provas estavam se conectando, mas ainda faltava algo que transformasse suspeitas em acusações inquestionáveis. Michael cruzou os braços, observando-o com seriedade. Isso é o suficiente para derrubá-la? Arthur perguntou, erguendo uma das folhas. Michael balançou a cabeça. Não ainda. Precisamos de uma peça final, algo que amarre tudo.
Se Valerie está traficando crianças, como suspeitamos, ela não fará isso à vista de todos. Precisamos agir rápido antes que ela cubra seus rastros. O telefone de Michael tocou, quebrando o silêncio tenso. Ele atendeu e ouviu em silêncio antes de desligar. Acabei de receber uma dica. Valerie está planejando transferir algumas crianças esta noite. Um voo privado sai do aeroporto às 4 da manhã. Michael encarou Arthur. É nossa chance. Arthur sentiu o coração acelerar. Ele sabia que o momento havia chegado. Olhou para o relógio. Era quase meia-noite. Temos que ir agora. Ele se levantou, pegando os documentos mais importantes. Não podemos permitir que ela fuja com isso. Michael assentiu, já pegando seu casaco e avisando sua equipe. Enquanto dirigiam para Cedarwood Haven, a tensão no carro era palpável. O plano era claro: entrar discretamente, encontrar as crianças e reunir provas que garantissem que Valerie fosse presa. Ao chegarem, o orfanato estava silencioso, mas luzes fracas iluminavam a área externa. Michael gesticulou para que os agentes da equipe assumissem suas posições. Arthur seguiu atrás, sentindo cada músculo do corpo tenso. Sem erros, Michael murmurou antes de abrir uma porta lateral com ferramentas especiais. Dentro do prédio, os corredores pareciam ainda mais sombrios à noite. Arthur guiava-se pelos barulhos baixos vindos de um escritório. Aproximando-se, ele espiou pela fresta da porta e viu Valerie em uma ligação. Sua voz era firme, mas havia traços de nervosismo. Eles precisam estar no aeroporto em 2 horas. Certifique-se de que ninguém saiba. Ela desligou, pegando uma maleta. Michael fez um sinal e a equipe se dividiu. Enquanto os agentes cercavam Valerie, Arthur seguiu para os dormitórios, onde encontrou um grupo de crianças amontoadas em silêncio. Seus olhos assustados confirmaram tudo. Está tudo bem. Estou aqui para ajudar. Ele sussurrou, tentando acalmá-los. De repente, um barulho ecoou pelo corredor. Valerie apareceu, os olhos ardendo de fúria. Você! O que acha que está fazendo aqui? Arthur não recuou. Expondo você. Isso termina agora. Valerie tentou fugir, mas os agentes a detiveram. Enquanto era algemada, ela gritou: Você acha que pode salvar todos? Isso não vai acabar aqui. Arthur sentiu o peso da noite enquanto levava as crianças para a segurança. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar, mas esta vitória era crucial. O sol começava a nascer enquanto Arthur olhava pela janela da delegacia. Lá fora, o mundo seguia seu curso, mas dentro dele, algo havia mudado profundamente. Valerie Harper estava sob custódia e as crianças estavam seguras. Era um pequeno passo em uma luta que ele sabia que seria longa. Mia e Lucas estavam sentados em um banco próximo, exaustos, mas juntos. Arthur aproximou-se, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Está tudo bem agora. Sua voz era suave, mas firme. Vocês estão seguros. Mia olhou para ele, os olhos ainda carregados de desconfiança, mas havia algo novo ali, esperança. O que vai acontecer com a gente? Ela perguntou quase em um sussurro. Arthur sorriu levemente. Vocês vão para um lugar onde ninguém pode machucar vocês. E se quiserem, eu estarei lá para ajudar. Lucas, que até então estava quieto, segurou a mão de Arthur. Você não vai embora? Arthur sentiu um aperto no coração. Ele nunca havia considerado um papel tão próximo na vida deles, mas naquele momento soube que não poderia se afastar. Não, não vou a lugar nenhum. Sua resposta foi imediata, vinda de um instinto que ele não sabia que tinha. Enquanto os agentes cuidavam dos trâmites finais, Mia começou a relaxar, permitindo-se um leve sorriso. Lucas cochilava em seus braços, finalmente em paz. Arthur sentiu algo que há muito tempo lhe escapava, um propósito verdadeiro. Dias depois, no tribunal,
Ele testemunhou contra Valerie e apresentou as evidências que haviam sido reunidas. A condenação dela foi o início de um desmantelamento maior do esquema que envolvia Cedar Woodhaven. Apesar da vitória, Arthur sabia que ainda havia muito a ser feito. De volta à sua casa, a atmosfera havia mudado completamente. Mia e Lucas brincavam no jardim, suas risadas preenchendo o espaço antes tão vazio. Arthur os observava da varanda, um sorriso tranquilo no rosto. Ele sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez em anos sentia-se em paz. Mia correu até ele segurando um desenho. "Fiz isso para você." Ela mostrou um desenho de 3 figuras de mãos dadas. Ela, Lucas e Arthur. Arthur olhou para ela, a voz embargada pela emoção. "Obrigado, Mia. É o presente mais valioso que já recebi." Enquanto o sol se punha, Arthur sentiu que havia encontrado sua redenção. Não era dinheiro, poder ou status que preenchiam o vazio. Era amor. Era família.